Saudações a todos, chamo-me Sharon de Guilhermina, do curso de Licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Neste trabalho eu venho falar sobre os recursos minerais no capítulo 13. Vou apresentar primeiro a estrutura do meu trabalho, que é composto pela introdução, os objetivos, âmbito, reconhecimento e mensuração, os conceitos, a imparidade e, por fim, darei um exemplo prático. Antes de iniciarmos com a apresentação, gostava de dar aqui uma definição de recursos minerais. São materiais inorgânicos encontrados na crosta terrestre que possuem um valor econômico e podem ser explorados para diversas finalidades. São essenciais para a produção de bens e serviços em diversos setores da economia. Bom, a exploração e a avaliação dos recursos minerais exigem três fases principais. A fase inicial é de despesas antes de obter os direitos legais da exploração. E temos a fase de exploração e avaliação, que é a pesquisa e desenvolvimento dos recursos minerais. A fase subsequente é após a data da demonstração da viabilidade técnica e comercial da extração. Neste capítulo, vamos focar na fase da exploração e avaliação, que são questões contabilísticas e incluem caracterização, despesas de gasto, testes de imparidade dos ativos, valorização inicial e subsequente dos ativos, a divulgação nas contas, nas notas às contas. A norma aplicável é a norma de contabilidade de relato financeiro 15, baseada na IFRS 6, que trata da exploração e avaliação dos recursos minerais. A seguir vou apresentar o objetivo. O objetivo desta norma é o tratamento contabilístico que diz respeito à exploração e avaliação dos recursos minerais, como já havia mencionado. Nesta norma é crucial que as entidades que reconheçam os ativos de exploração e avaliação avaliem a imparidade destes ativos de acordo com esta norma e mensurem qualquer perda por imparidade de acordo com a norma Contabilidade de Relato Financeiro 18, que trata da imparidade dos ativos. Divulgações que se identifiquem e expliquem as quantidades nas demonstrações financeiras. No âmbito, nesta norma é aplicada apenas aos encargos de exploração e avaliação, em que incorram as entidades dedicadas na exploração e avaliação de recursos minerais, mas não a outros aspectos contabilísticos desta entidade. Reconhecimento e mensuração. Reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação. A política contabilística da entidade deve seguir as normas relevantes e o quadro conceitual feito na entidade. Mensuração inicial. Os ativos de exploração e avaliação são inicialmente mensurados ao custo. O custo pode incluir a aquisição dos direitos de exploração, estudos geológicos, perfuração, tubagem, testes e atividades relacionadas à viabilidade da extração. Mensuração subsequente. Após o reconhecimento inicial, os ativos podem ser mensurados usando um modelo de custo ou modelo de revalorização. Se o modelo de revalorização for usado, aplicam-se as normas de contabilidade de relato financeiro 13, que fala sobre os ativos tangíveis, ou as normas de relato de contabilidade financeira 14, que trata sobre os ativos intangíveis. Vai depender do que estamos a tratar no momento. Exploração e avaliação de recursos minerais. Vamos dar aqui os conceitos. Pesquisa após a obtenção dos direitos legais, incluindo a determinação da viabilidade da extração. Ativos de exploração e avaliação. Despesas de exploração e avaliação reconhecidas como ativos conforme a política
contabilística da entidade. Despesas de exportação e avaliação são as despesas incluídas antes da demonstração da viabilidade da extração. Apresentação e imparidade. Apresentação. Os ativos de exploração e avaliação são apresentados como ativos tangíveis ou intangíveis, dependendo da sua natureza. Imparidade. A norma de contabilidade de relato financeiro 15 exige que os ativos sejam avaliados quanto à imparidade, se houver indicação de que o valor contabilístico excede o valor recuperado. Indicadores de imparidade incluem a expiração de direitos de exploração, a falta de plano para despesas adicionais, a não descoberta de quantidades economicamente viáveis e dados que sugerem que a recuperação do ativo é improvável. A seguir, vou dar aqui um exemplo prático. A empresa Cultos do Abrigo Limitada, empresa de exploração mineira, sediada na Avenida 24 de Julho, Rua número 2, Maputo, Moçambique. Em 2019, ocorreram os seguintes encargos: aquisição de direitos de perfuração das valas de drenagem com prazo de 5 anos, 700 mil meticais. 2. Trabalho de campo e estudos topográficos e geológicos na Zambésia, 250 mil. Tubagem e instalação de canos na área, 190 mil. Passamos para a resolução do nosso exercício, que consiste em 3 etapas. A primeira é adquirir os direitos de perfuração. Vamos abrir 2 contas, a 327, quis dizer 2 subcontas, 327 e a 121. A 327, que é ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, vai a débito o valor de 700 mil meticais. E na subconta 121, depósito à ordem, vamos creditar o valor de 700 mil meticais, que é de onde vamos retirar o valor para o pagamento desta despesa. O segundo passo é pagar os estudos topográficos em Zambésia. Aqui também vamos abrir 2 subcontas. A primeira subconta é a 334, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Vamos debitar 250 mil. Na subconta 121, depósito à ordem, vamos creditar o valor de 250 mil meticais. Estamos a creditar porque estamos a tirar um valor para fazer o pagamento desta despesa. No terceiro passo, vamos abrir 2 subcontas, a conta 327 e a conta 121. Primeiro abrimos a conta 121 e vamos creditar 190 mil meticais, que confere ao pagamento do ativo de exploração. E depois vamos abrir a conta 327, a subconta 327, e vamos debitar os 190 mil meticais, porque compramos o ativo, no entanto, entra na nossa empresa e passa a nos pertencer. Por isso é que vai a débito. E dou por encerrada a minha apresentação. Tá?